com o Sérgio Greco, o grande artista e também o privilégio de ser meu amigo, meu mestre, já foi meu mestre por um ano. O Sérgio Greco é um grande artista plástico, autodidata, tem mais de 45 anos de pintura. Ele participou de inúmeras exposições aqui no Brasil, nesses 45 anos de pintura e também no exterior, países como Estados Unidos, Punta del Este, Portugal e programado, né? Tem uma outra programada para Portugal e atualmente tem 2 obras do Sérgio indo hoje para Paris para serem expostas no Carrossel do Louvre. O Sérgio também já foi jurado, né? Outros 3 salões muito importantes aqui da nossa região no Brasil. Então, tudo isso é um pouco da arte do Sérgio Greco. Para que a gente possa aprender um pouco com pessoas que têm uma dimensão artística como essa, o Arte na Vida traz, para explicar um pouquinho para a gente como é que a gente chega lá. Bom, obrigada por você estar aqui com a gente, me receber aqui no seu ateliê. Eu que agradeço. Bom, Sérgio, conta um pouco pra gente quando você se descobriu artista. Bom, isso começa, eu acho que a gente já nasce assim, né, com esse caminho. Isso já está na minha cabeça desde que eu era garoto em casa, que eu vivia desenhando as coisas e tal, e até começar a trabalhar numa empresa, que me deu a oportunidade de 14 anos de começar a trabalhar desenhando modelos de fundição, que é um modelo de madeira que você tinha que identificar quando chegasse na usina. Queria montar um departamento de arte nessa empresa. E quando eu era louco para ir para lá e tal, não sei o que, consegui essa transferência. Você era um garotinho, né? Era um garoto. E ali eu comecei a ver grandes artistas que trabalharam lá, grandes ilustradores e tal, não que estavam me ensinando como fazer as coisas, mas eu ficava olhando os caras fazendo para poder aprender. Então, trabalhei essa linha, que já era um mercado gráfico, mas eu fazia só a construção criativa. Depois eu fui para ser diretor de arte, para montar um departamento de arte numa companhia de discos, Continental Discos, onde eles me convidaram para montar esse departamento. E você trabalhava em todas as capas? Trabalhava todas as capas. Eu devo ter trabalhado, pelo período que eu trabalhei, eram umas 5.000 capas no mínimo. Artistas famosos que você já fez capas de disco? Olha, eu fiz muito para a linha sertaneja, né? Tem uns já que já não estão mais no mercado, que eram naquela linha popular, de música popular e tal, né? Que saíram e tal. Mas teve Rony Von numa época que eu estava já com uma agenciazinha e tal, então a gente fazia capa de disco para várias empresas de disco e fizemos para ele, para o Agnaldo Timóteo. Puxa, tem tanto que para lembrar, assim, tem pessoas... Agora, rock, você também trabalhou com capas de rock? A gente trabalhava mais com a promoção do rock, porque o que vinha de rock fora, né, que era como é que chama, Rolling Stones, essa turma toda, Frank Sinatra e tal, ela já vinha com a capa que tinha que ser aquela capa. Então você só mudava a marca, algumas coisas, do inglês para o português, fazia uns retoques e tal. Mas todo o lançamento em pôster e tal, promoção, quando os artistas vinham para o Brasil, no caso do Rolling Stones, esses conjuntos que vieram para cá, tinha que fazer todo um trabalho promocional. Eu tenho até cartas que recebi da Warner Bros. de parabéns pelo trabalho que foi feito, pelo pouco tempo que eles tiveram para fazer, acertar que viesse fazer o show aqui, né? E nós fizemos um trabalho muito intenso, dia e noite, para poder fazer, e a promoção da estada deles aqui. Alice Cooper, naquela época e tal, né? Então foram coisas assim que eu vi muito no meio. E na época dos Secos e Molhados também, né? Secos e Molhados, é uma grande capa, né? Nós trabalhamos, o trabalho de capa, na verdade, até é bom que todo mundo sabe, que a capa eu não fiz, a criação da capa não é minha, todo mundo atribui, porque meu Secos e nome Molhados tá... a você, porque como está diretor de arte atrás, eles atribuem para mim, mas não é minha, é uma criação de um fotógrafo muito maluco que trabalhou na Vogue e tal, ele vem para o Brasil naquela época, ele é brasileiro. Aquela que tem o Ney Matogrosso e o pessoal servido com na mesa na bandeja. E depois, que é um grupo que até o próprio Kiss seguiu a linhagem dele de pintura e tudo, né? Não foi eles que imitaram o Kiss, o Kiss que imitou eles. E esse cara trouxe essa ideia e fez a capa, tudo então. Escuta, como é que você se descobriu artista da pintura? Mas da pintura eu já estava com 25 anos. Ah, muito mais velho.
25 anos, na Praça da República, começava aquela feira hippie, e eu comecei lá e comecei a ver uns caras que desenhavam, retrato e tal, não sei o que lá, e comecei a combinar com alguns, vamos ir para lá também, vamos pintar e tal, não sei o que, é uma boa e tal. E começamos a movimentar aquilo, começamos a entrar e Você tal. foi um dos primeiros artistas da Praça da Praça, e aquilo começou a pegar, como a gente fala no balão, que para poder subir tem que pegar no breu. Você então começou pintando num estilo impressionista. Né? Sempre você foi uma pessoa de muitas cores quando eu conheci você, já o seu trabalho. Então conta pra gente um pouquinho de qual é o seu estilo atual. Olha, hoje eu fiz uma coisa que eu sempre tive um sonho de fazer, que era o surrealismo. Né? E o surrealismo é uma coisa assim que eu não achava que eu tivesse capacidade para fazer. E aí eu comecei a mexer no surrealismo. Eu vou pegar um quadro do Sérgio, pode falar, Sérgio. Eu comecei a pensar no surrealismo, porque fazer uma figura mais ou menos realista, né, era uma coisa meio difícil, né? Não era uma coisa muito fácil para mim, assim, apesar de ser ilustrador. E o surrealismo já é uma coisa que vai, de uma certa forma, uma coisa meio fotográfica e tal, né? E aí eu mexi com óleo e comecei a sentir aquela relação do esfumado, de trabalhar no rosto, de fazer. Eu acho que assim tem muito algo espiritual nisso tudo, porque alguma coisa me influenciou espiritualmente para que eu seguisse esse caminho. Como é o seu processo criativo? É exatamente assim, meu processo criativo ele vem. Tem uma coisa que eu quero fazer, então eu pego, por exemplo, esse quadro que você mostrou agora no detalhe aqui, ele é mitologia grega, né? É a deusa Métis. A deusa Métis foi a primeira esposa de Zeus, né? Mas era uma mulher muito bondosa, uma mulher que trabalhava pelas pessoas e tal, não sei o que, apesar de ser uma deusa. E ela tinha o poder, por exemplo, isso vem eu lendo sobre isso, eu vi que ela tinha o poder da transformação. Ela podia ser uma formiga agora e 1 minuto depois ela ser uma montanha. Ela tinha um poder forte e tal, né? Então, por exemplo, o primeiro que eu fiz é o Cisne. A Lei do Cisne é uma obra que vários pintores fizeram, muito. Até Leonardo da Vinci fez e tal. E você vai andando pelo tempo, vai vendo que vários fizeram de várias formas e tal. E o que me inspirou foi o Dalí. Uma coisa perdida. Como que isso acontece? Como é que você está parado e começa a ter essas ideias? Você lê uma história e se inspira? Tudo bem, você vê uns quadros, você disse que o Leonardo da Vinci é uma grande influência sua, assim como eu sei que o Caravaggio também é, assim como eu sei que o Dalí também é. Mas uma vez que você tem essas influências visuais, como é que é o processo de, na sua cabeça, você criar uma obra dessa? Olha, eu não sei dizer, por exemplo, essa obra que você vê aí, está vendo aí, se eu tivesse que fazer ela hoje, né, a parte de baixo eu já não faria do jeito que eu fiz. Está feito, bom, eu não vou mexer agora a pintar em cima daquilo. Então, atrapalha botar mais essas coisas. Mas não é necessário, ele chegou no... Você não precisa de tanto detalhe. Não, aqui a cabeça realmente é uma coisa, você pode pegar um quadro impressionista que eu tenho, aí eu ponho um monte de alagado aqui, põe outro lá, meto um barco aqui, aí vou botar uma telinha saindo aqui, aí eu vou colocando, se deixar eu vou colocando você mais não coisa. Termina. Não termina. Não termina porque a cabeça trabalha, depois que eu termino tudo eu falo, puxa, eu poderia ter feito melhor, mas aqui não dá para consertar. Melhor no sentido, não que ele não ficou bom, né? No sentido que para minha cabeça eu podia melhorar alguma coisa, né? E o fato de você achar que sempre pode ter uma obra melhor, em que isso te ajuda? Olha, me prejudicou uma vez que tinha um superintendente da empresa Continental Discos. Ele falava assim, quando vai ser a sua melhor obra que eu quero comprar? Eu falei, a próxima. Quando vai ser a próxima? E essa história de a próxima, ele nunca comprou um quadro meu. Porque você não vendeu. Não vendi um quadro para ele. Porque ele falava assim, se você fala que é o quadro, se você falar esse é o quadro, eu compro. Mas eu tinha sempre aquele, eu sempre acho a coisa de o próximo que é o melhor, né? Agora, por exemplo, tem quadros que de repente eu olho e falo, isso aqui é meu xodó, né? Mas naquela época... Como por exemplo, qual a sua obra preferida? Essa obra daqui da Vênus, né? O ressurgir da Vênus, o renascer da Vênus
na Ilha da Fantasia. Esse é o quadro preferido do Sérgio Esse é o meu Greco. quadro preferido. O rosto dele, inclusive, desse quadro, é o próprio rosto da Vênus de Botticelli. Agora o resto eu fiz um corpo de uma modelo na época de hoje, né? Que já mudou, já é a época de hoje. Então eu fiz um corpo mais escultural e tal. Troquei a concha embaixo por um ovo e tal. Coisa simples de fazer. Eu pego a concha e troco por um ovo. Porque... Você percebe o quanto isso é brilhante? Pois é, então, o problema é o seguinte, quando eu coloco ovo, você vê que eu coloco muito ovo no meu quadro, quer dizer a vida, né? Que é o nascimento, a vida. Agora, uma coisa que é muito importante, que imagino você que é artista, ou você que está começando nas artes e gostaria de saber de uma pessoa como o Sérgio Greco, né, que tem toda essa técnica. Sérgio, conta pra gente qual o segredo da sua técnica e quais as técnicas que você usa. Bom, aí é que tá. Técnicas você usa várias que você faz. Você pode fazer com relevos, maciar o fundo, você pode fazer espatulado, você pode fazer em pincel. Tem várias técnicas, depende do que você vai fazer. A grande coisa é que você tem que treinar muito uma técnica para dominar. Esse é um segredo. É um segredo. Agora, como é que você faz? Como é que você, por exemplo, eu tenho um quadro que está na exposição do fórum agora, né? Que é um quadro todo vermelho que tem uma pomba branca enorme, ele tem 1 metro por 90, o quadro e tal. E ele é todo espatulado, ele é todo trabalhado espatulado. Só que assim, você trabalha a espátula, dá uma demãozinha, o cara fala, como é que você faz esse efeito do vermelho com outro vermelho mais forte, com um vermelho mais claro e tal? É camada sobre camada que você vai trabalhando. E é engraçado porque se é o quadro que eu estou pensando, ele não tem tanta textura, ele é lisinho. Parece que não, mas ele tem bastante textura porque ali, se você pegar, tem mais ou menos 3 potes de fita vermelha no quadro de quadronete. Por exemplo, que você não usa praticamente isso quando faz uma pintura lisa, você usou uma técnica mista, você usou acrílico naquela época, você usou um tubo de tinta vermelho da Lucas, eu me lembro que você vai usar ali, e é tudo acrílica lá, mas você vai colocando as tintas uma sobrepondo na outra, e aí você começa a observar os detalhes, aqui eu tenho que dar um contraste e dar uma profundidade, joga essa parte para frente e tal, depende do que você quer fazer, a dimensão que você quer colocar na coisa. Agora, o grande segredo é você achar que o quadro, você olha bem para ele e fala, falta alguma coisa. Você tem que saber quando ele falta alguma coisa, para você poder aprender alguma coisa. Então você quando tinha aula comigo aqui, às vezes ficava meio grave, porque pintado em cima da mesma coisa, mais uma vez. Você, não tá bom, não tá bom, mais uma vez. 3 mãos, aí, um pouco, mais depois que você vê o resultado final, você fala, você tem razão, tem que ser mais uma vez. Que você tem que recolocar camada em cima até que chegar no ponto. Depois tem uma outra coisa. Às vezes você pinta e você começa a sentir que não está chegando no que você quer. Você já está pintando. Então você para numa parte, você deu uma demão, trabalhou aquilo lá, você para numa parte e deixa ele lá de um dia para o outro. A tinta começa a ter ela começa a secar, começa a ter uma colocação diferente, começa a aparecer mais nuances melhores, você começa a enxergar outras nuances, mas aí você começa a enxergar uma forma melhor de aplicar. Então às vezes é aquele negócio assim, quando você não tem vontade de dormir, você deita na cama, você não pega no sono. E na pintura é a mesma coisa, né? Então você fala assim, não estou legal para pintar, não adianta você querer chegar lá e pintar, porque isso é uma coisa. Eu acho que a pintura é um envolvimento emocional que você tem espiritual. Você se concentra naquilo e vai embora. Então as pessoas às vezes falam para mim, vamos armar um grupo, vamos pintar na rua. Eu falo, não, meu tipo de pintura não serve para pintar na rua. Agora, de ateliê? De ateliê mesmo. Bom, agora eu posso brincar, de desenhar em algum lugar e fazer alguma coisa. Eu já vi o Sérgio, tive o privilégio de ser uma aluna exclusiva dele por um ano. Por um ano não chegou um ano, né? Parece 7 meses, né? 8 meses. E eu vi o Sérgio muitas vezes pintando e provei, né, deste veneno doce dele. Então, uma das coisas que ele sempre me falou, trabalha. Quando você acha que tá bom, trabalha mais um pouco. E eu ficava brava, porque eu falava, mas tá ótimo! Porque ele tem um outro padrão de qualidade, como vocês podem ver. E uma outra coisa que eu me lembro que você me falava, você até relatou, mais uma camada de tinta.
Mais uma camada de tinta. E a forma da pincelada para ela ficar assim chapadinha, eu acho que é um grande segredo seu. Você pode mostrar pra gente como é que você pega o pincel? Veja bem, tem pessoas que fazem de forma diferente. Eu morro de inveja até daquele Volkstoff, não sei que faz uma... O russo. Hã? O russo. O russo ele não desenha. Ele desenha com o pincel. Com o pincel. Ele pega o Pincel e na faz pontinha. Isso aqui. Como é que ele consegue fazer isso? É a habilidade do desenho. Mas eu trabalho assim também, mas eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, daqui para cá. Praticamente faz devagarinho. Assim. Entendeu? No único sentido, de uma forma que a gente não tire a tinta da superfície. Exatamente. Sempre colocando mais tintas. Se você apertar demais, você está tirando, né, dependendo da camada que você está pondo. Mas se tirar demais, depende também da tinta que você está trabalhando. O óleo é uma forma de trabalhar, né, é uma aplicação, e acrílico é uma outra aplicação. Deixa eu mostrar os seus pincéis. Olha, até que ele tem um acervo bom, mas modesto para quem pinta 45 anos. Porque ele sabe quais são os bons. Todos eles bastante usados. Você disse que o pincel, conforme ele vai ficando velho, vai ficando melhor, né? Vai ficando bom. A gente começa a aprender. Eu pesquiso bastante tudo, né? Eu tenho um arquivo de pelo menos umas 30, 40 mil imagens de pintores do mundo inteiro. Então, de todos os estilos. Essa observação acho que é um outro segredo. Também essa observação é fora do comum para você chegar e morrer de inveja com uma coisa boa que o cara faz e tentar melhorar o seu trabalho para chegar ao nível daquele que está fazendo aquele trabalho. Mas ele te inspira para uma ideia de alguma coisa. Mas é para você saber que tem caras que são geniais e você não pode ficar para trás se você quer ser um bom pintor. Então você procura superar cada vez mais o seu trabalho e chegar mais perto do melhor que você pode fazer. Sérgio, o que você daria como dica para artistas como eu, assim, que pintam há 15, 18 anos, como é o meu caso, ou mesmo para os artistas que estão começando agora e que ainda tem um caminho grande para trilhar? Que dica que você daria? Depende. Vou mostrar aonde você enxerga a categoria de um pintor. Você olha para um trabalho do MAB, você sabe que é do MAB. É verdade. Mas assim, acontece assim, mas a pessoa imita e sai fora, pega um caminho às vezes, né, que é o teu caso. Você pegou outro caminho, está fazendo outras coisas, outras experiências. Então, eu acho assim, isso que você está fazendo, as experiências, são coisas maravilhosas, porque você vai descobrindo alguma coisa. Eu só não tenho condição de ter um espaço para fazer o que eu gostaria de fazer. Mas se eu tivesse um espaço, eu não posso sujar. Essa aqui é a sala da minha casa. Que é o seu ateliê. Que é meu ateliê. Eu não posso sujar isso daqui, porque também, pô, a extensão da minha casa e tal, fica complicado, né? Então qualquer pessoa que venha me visitar sabe que eu tenho pouco espaço, senta naquele bancão ali, fica na boa e tal, bate um papo e vai embora e tal. Mas eu não tenho assim uma sala de visita, não tenho um tipo de coisa assim. Então, como dica principal para quem está começando, você diria o que, assim? Bom, para quem está começando depende daquilo que eu estou falando, daquilo que quer fazer. Você quer fazer paisagem? Né? Existe fórmulas de fazer a paisagem. Você tem que desenhar. Quando é abstrato, você não precisa desenhar. Então, por exemplo, tem pessoas que se metem a fazer figura humana. E a figura humana você precisa aprender a desenhar. Rodinha. Depois o seu pai tirava a rodinha e segurava atrás e até uma hora que soltava, você começava a andar. Aí você vê que estava andando, você ia aprimorando aquilo. Agora, você para de andar, passa um tempo, você está meio enferrujado. Você volta a andar, mas você ainda tem que aprimorar, começar a treinar de novo para fazer. A pintura é a mesma coisa. Você tem que aprender a andar. Você vai lá, faz, trabalha aquilo lá. Para você ser bom, é você não achar que aquilo que você está fazendo está ótimo. Porque a partir do momento que você acha que está ótimo, você deixou de buscar mais adiantamento. Você não pode achar que está ótimo. Isso o Sérgio sempre me falou. Então, exatamente. Então, se você achar que tem uma falha, você fala assim, tá bom, agora tá bom.
mas eu melhoro um pouquinho aqui tá bom. Mas para você chegar nesse tá bom, você tem que trabalhar muito, né? São várias aplicações, não pode ter pressa. Não tenha pressa de pintar a obra. Então eu já falei para várias pessoas, tem pessoas que têm defeitos, né? Pessoas, por exemplo, que usam um determinado aditivo no quadro, que pode ser um quadro dramático, ele põe aquele aditivo alegre, não é assim. E não é assim. Não é assim. Eu, por exemplo... Ou seja, a arte ela precisa ter um conceito, ela Precisa tem que ter um passar uma conceito. mensagem. Exatamente, tem que passar uma mensagem. É verdade. Isso eu estou falando. Você fez comigo porque você queria aprender um caminho. O caminho que você pôde aprender, você aprendeu. Agora, o caminho que você queria seguir não era bem aquele, você partiu para outro caminho. Mas você aprendeu como você tinha que aplicar a tinta, a sua perseverança, a pincelada. Depois de quase 18 anos pintando, eu aprendi pinceladas. Exato, exatamente isso. E quanto que você tem que trabalhar em cima, quando é mais aguado, quando ele é mais encorpado e tal. Agora, as pessoas nem sempre querem que você fale do trabalho delas, né? E eu sou chato. Então. Eu vivo tomando palavra para É assim, se você quer saber o que o Sérgio acha do seu trabalho, você pode perguntar, mas saiba que se você for fazer essa pergunta, ele vai ser sincericida. E ele fala, isso é ruim, muito ruim. Olha, isso aqui tá muito mal feito. Então, ele é uma pessoa com olhos críticos, não é à toa que já foi jurado de muitos salões de arte, então eu acho uma boa, eu sempre perguntei, já chorei e já ri muito, né? Porque são com pessoas assim que a gente aprende. Então, se você quiser perguntar para o Sérgio, vá aberto para escutar uma crítica honesta.